olha quem está de volta, nação. Olha só quem está de volta. É a Bet7k, que por muito tempo foi patrocinadora dos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Agora os caras estão de volta com tudo e são os novos patrocinadores oficiais dos dois canais, Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. E agora é o seguinte, os caras não vieram para dar mole não, tá? Os caras querem garantir que vocês vão clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e vão voltar a jogar, a apostar na Bet7k, a melhor plataforma de apostas do Brasil. E para isso, para você que clicar nesse link aqui hoje, fazer seu registro e fizer um depósito de até R$10, você já vai estar participando de um sorteio de um manto sagrado retrô. Vai dar mole? Pegar aquele manto bonitão, aquele manto maneiro? E outra, hein? Se você clicar nesse link e começar a fazer depósito para apostar aqui na Bet7k ou jogar em qualquer um desses jogos que existem nessa excelente plataforma, você vai estar ajudando o canal Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Então, nação, nós precisamos muito desse patrocínio com a gente e eu conto muito com a sua ajuda, com a sua boa vontade, usando essa plataforma para a gente poder seguir por muito tempo informando vocês aqui no Twitter, tá bom? Fala, Nação Rubro-Negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, o grande assunto do dia de hoje é a disputa Flamengo/Fluminense versus Vasco da Gama pelo direito de jogar no Maracanã. E eu vou explorar um pouco mais essa disputa, essa conversa, esse debate com vocês nesse vídeo aqui, até para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. Mas olha só, o Flamengo tem uma sequência de jogos aí bastante complicada. Nesta quarta-feira, dia 26/4, o Flamengo enfrenta a equipe do Maringá pela Copa do Brasil. Como vocês sabem, nós precisamos virar um placar de 2-0 contra. Para a gente poder vencer no tempo normal, precisamos ganhar por 3 gols de diferença. 2 gols nos garantem a penalidade. E nós não temos, assim, tão boas lembranças de cobranças de pênaltis no Mengão Queridão. Apesar de termos sido campeões da Copa do Brasil do ano passado nas penalidades, duvido que haja um rubro-negro sequer que gostaria de definir alguma coisa nas penalidades. Aliás, se você é corajoso o suficiente, coloca aqui nos comentários para eu saber. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para esse jogo contra o Maringá, que acontecerá no Maracanã, dilacerado por jogos consecutivos. O Flamengo pensa até em fechar o Maracanã por 10 dias para poder fazer o tratamento ideal do gramado. No vídeo que eu lancei hoje à tarde no Fla Nação VP, eu contei para vocês que eu conversei com um dos administradores do estádio e ele me passou tecnicamente tudo que tem que ser feito no Maracanã para que a grama não morra. E que se continuar do jeito que está, o Flamengo pode perder o investimento que fez nesse gramado. Coisa boba, 5 milhões de reais foi o que o Flamengo usou para ter o gramado do Maracanã como ele deveria estar hoje. Não como ele está, porque hoje ele está um verdadeiro pasto devido ao jogo dos vice-reinos ter acontecido um dia depois do jogo contra o Fluminense. Não é nem o caso da quantidade de jogos, e sim a distância de um jogo para o outro. Quando os administradores do Maracanã dizem ser impossível 3 clubes jogarem no Maracanã, não é por conta da quantidade, e sim do intervalo de um jogo para o outro. E um intervalo necessário para o gramado poder se recuperar. O Vasco quer o Maracanã para poder afrontar o Flamengo, para fazer o Flamengo perder espaço no governo do Rio de Janeiro, perder espaço no estado do Rio de Janeiro. Também para ter seu nome alavancado, para ter o seu nome falado. Por isso, a grande polêmica do dia, e que promete ser do resto dessa semana, é o confronto Flamengo/Fluminense versus Vasco da Gama. Para aqueles que estão mais distraídos com o tópico, eu vou explicar para vocês. O Flamengo detém hoje a concessão de administração do Maracanã. Há um porém. O governo do Rio de Janeiro cedeu o Maracanã num TPU, termo de permissão de uso, se o Flamengo carregasse consigo pelo menos um
dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. O Flamengo, então, convidou o Fluminense. Aliás, à época, o Flamengo convidou Vasco e Botafogo também. Mas a resposta do Botafogo foi: nós temos o Engenhão, estamos bem aqui. Dos viceínos foi: nós temos São Sanitário, estamos bem aqui. E o Fluminense falou: opa, estou contigo e não abro. Só que o Fluminense não pode assumir sozinho, porque o Fluminense deve ao governo do Rio de Janeiro. Não consegue emitir alguns documentos por estar devendo. Então o governo do Rio de Janeiro fez todo o contrato com o Flamengo. E o Flamengo cede o uso ao Fluminense. E as duas equipes intercalam os seus jogos no estádio de forma a preservar o gramado. Quando o Vasco falou que não queria jogar no Maracanã porque tinha São Sanitário, o Vasco estava mais quebrado do que está hoje. E sabe que ter o termo, usar o termo de permissão de uso também implica conservar o gramado, conservar e dar manutenção nas cadeiras, no estádio. E isso custa dinheiro. Aproximadamente de 2 a 5 milhões por mês é o que o Flamengo gasta para manter o Maracanã em condições de ter jogos de futebol e receber as torcidas de Flamengo e Fluminense. O Vasco não tinha esse dinheiro. Agora, com a entrada da 777, o Vasco acha que pode administrar o Maracanã. Mas eles querem administrar o Maracanã sem ter as despesas, meus amigos. É isso mesmo. Eles querem entrar no TPU, termo de permissão de uso, mas não querem dar manutenção no estádio. Não querem ter os gastos. Querem apenas jogar e pagar o mesmo tanto que a dupla Fla-Flu. Flamengo e Fluminense nem precisavam pagar para jogar no Maracanã, mas eles pagam um valor bem pequeno para poder jogar no Maracanã, porque eles mesmos dão manutenção ali. O Vasco quer pagar o mesmo valor e entrar no mesmo bolo com os mesmos direitos de Flamengo e Fluminense, só que sem ter os mesmos deveres. O Flamengo e o Fluminense fizeram então um documento para o governo do Rio de Janeiro explicando. Por quê? Porque o Vasco entrou primeiro com um pedido de suspensão do TPU da dupla Fla-Flu. Nesse pedido, o Vasco diz que desde outubro do ano passado vem tentando negociar amigavelmente, tanto com o governo quanto com a dupla. E ninguém ouve os pedidos dos viceínos. Flamengo e Fluminense então contra-atacaram. Responderam que o Vasco da Gama é uma entidade de fins lucrativos. Já Flamengo e Fluminense são entidades filantrópicas, ou seja, que não visam lucro. E eles estão certos. Sabe por quê, meu amigo? Porque hoje o Vasco pertence a uma empresa. Empresas visam lucros. Sociedade Alternativa do Futebol, que é a SAF. O Flamengo e o Fluminense não são SAFs. Então, o Flamengo alega essas diferenças para o governo não ceder a concessão do Maracanã para o Vasco. E essa briga continua. Só que, enquanto o Flamengo e o Fluminense brigam para continuar com a concessão do Maracanã, e aí é preciso explicar para os nossos amigos e nossas amigas que estão vendo o vídeo agora, que há 2 processos em andamento. O primeiro é a concessão, o TPU, o termo de permissão de uso, que Flamengo e Fluminense têm agora. E outra coisa é a licitação. A licitação, vários grupos vão disputar. Cada um vai preencher os requisitos do edital para poder concorrer à administração do Maracanã por 30 a 35 anos. Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco e 777 do outro, outras empresas. Quem ganhar a licitação terá o direito de administrar o Maracanã por 35 anos. E aí acaba o TPU, que é o termo de permissão de uso, e passa a ter o direito de concessão por 30 anos. Esse TPU ele vem sendo renovado de 6 em 6 meses ou de ano em ano. E o Vasco quer entrar no meio desse TPU aí, enquanto a licitação não sai. Fabrício, suponhamos que o Flamengo ganhe a licitação. O Vasco vai poder jogar o dia que quer? Vai. Porque basta o Vasco ir na justiça, como ele está indo agora, e ele vai poder jogar
quando ele quiser. Se o Flamengo tivesse ganho a licitação, que ainda não aconteceu, está previsto para acontecer apenas no ano que vem, e o Vasco tivesse ido na justiça como foi agora, a justiça daria ganho de causa para o Vasco jogaria no domingo, um dia depois de ter jogado contra o Fluminense. E Flamengo e Fluminense não poderiam fazer nada. Por quê? Porque mesmo ganhando a licitação, o estádio é do povo, é do governo do Rio de Janeiro. E o governo do Rio de Janeiro não governa para Flamengo e Fluminense, governa para todo mundo, para flamenguistas, tricolores, viceínos, botafoguenses e para aqueles que não curtem futebol ou curtem algum outro time de bairro. Então não se pode impedir que os viceínos ou que qualquer outro clube jogue no Maracanã, mesmo ganhando a licitação. Ah, mas seria legal, o Flamengo poderia criar geral atrás do gol, pintar as cadeiras de vermelho e preto. Não, não pode. Porque o Vasco já falou que entra na justiça se o Flamengo pintar uma cadeira de vermelho. Por quê? Porque mesmo a concessão sendo dada ao Flamengo em definitivo por 30, 35 anos, o estádio continua sendo do povo. Então você não pode mexer no estádio do povo. Você não pode trocar cores. O povo também é viceíno. Também tem as cores preto e brancas. Então eles não vão deixar. Ou seja, o Maracanã nunca vai ter a cara do Flamengo como a gente gostaria que tivesse. Porque não é nosso. Nunca será nosso. E nós vamos continuar passando raiva sempre que o Vasco entrar na justiça. Enquanto nós tivermos a concessão, nós vamos ter que continuar dando manutenção no estádio para o Vasco decidir o dia e a hora que ele quer jogar e ele jogar. E o Flamengo vai na justiça, vai brigar, vai tentar concessão, vai tentar continuar com o Maracanã, mas o Vasco vai continuar fazendo o que quer no estádio. Não tem como impedi-los. Ah, o Flamengo quer fechar o estádio por 10 dias. Se o Vasco resolver impedir isso, falar que quer jogar no 5º dia, ele vai jogar no 5º dia, independente de como o gramado estiver. Não há argumentação, a menos que o estádio esteja sem grama. Se eles arrancarem o gramado todo, aí pode ser que a Justiça do Rio de Janeiro diga, olha, Vasco, eles estão dando manutenção lá, tá sem grama, velho, você vai jogar como? Se não, o Flamengo é obrigado a abrir o estádio para o Vasco jogar e não tem nada a se fazer. Isso que é o importante, não tem nada a se fazer. O Flamengo, o governo do Rio de Janeiro, confia na dupla Fla-Flu, porque há anos o Flamengo vem administrando o Maracanã sem dar prejuízo para o governo. Ninguém confia na administração dos viceínos hoje. Essa empresa que está aqui hoje está cheia de problema com os próprios viceínos. Amanhã ou depois os caras podem ir embora e o governo do Rio de Janeiro dança. Então eles não querem abrir margem para o Vasco entrar lá. Mas o Vasco vai jogar no Maracanã sempre que quiser, porque uma coisa é o governo, outra coisa é a justiça. Colocou na justiça, vai jogar. E o que nós deveríamos fazer? Não tem como o Flamengo construir um estádio agora. Mesmo que o Flamengo começasse a construir estádio hoje, o estádio só ficaria pronto daqui a 5, 6 anos, correto? Nesse tempo, a gente joga onde? Eu tenho uma sugestão. Flamengo e John Textor são muito próximos. Por que não tentar um acordo com o John Textor para poder jogar no Engenhão? Ajudando na manutenção do gramado, fazendo o que for preciso. Botafogo precisa de dinheiro. Fazendo uma coisa amigável para a gente largar o Maracanã nas mãos de Fluminense e viceínos e vamos jogar no Botafogo. Sabe por que o Flamengo não faz isso? Porque lá o Flamengo não vai botar 70 mil. O dinheiro de bilheteria vai cair. Então, hoje, a diretoria rubro-negra acha mais interessante perder na qualidade do gramado e do espetáculo para ganhar dinheiro de bilheteria do que ter menos torcedores e ter o gramado mais intacto. Eu gostaria muito de ver o Vasco tomando conta do Maracanã. Eu gostaria muito de ver como eles conseguiriam administrar aquele estádio e que pé eles largariam aquilo ali. Porque se eles não conseguiram administração sanitária, que não pega 20 mil pessoas, aquilo é um lixo, imagina no que eles não vão transformar o Maracanã. Mas falta à diretoria rubro-negra uma coisa que sobrava no Eduardo Bandeira de Melo: vontade de encarar o sistema. Essa gestão, ela se separou do Eduardo
quando essa gestão determinou que o Eduardo não deveria ir numa audiência na FERJ, e o Eduardo foi para peitar o sistema. Dentro dessa audiência, o Eduardo foi humilhado, foi xingado pelo presidente da FERJ à época, mas o Eduardo peitou os caras, respondeu no mesmo tom, brigou lá e conseguiu coisas melhores para o Flamengo. Mesmo tendo sido humilhado naquela época, xingado, essa gestão não concordou e saiu fora. Porque essa gestão, ela é muito boa, tá, gente? Não estou falando de uma gestão melhor que a outra, não. Estou falando de pontos específicos do enfrentamento. Essa gestão não gosta do enfrentamento. Quando vocês veem o Rodolfo Landim vindo dar declaração de enfrentamento, a Leila deu outro dia, uma declaração enfática enfrentando o Flamengo. Quando vocês viram a resposta do Flamengo para a Leila, não houve resposta direta. Houve explicações do Landim que eu postei para vocês no canal. Enfrentamento, o Landim não enfrenta ninguém. Ninguém. Landim não peita ninguém. Eles tentam ser diplomáticos, eles tentam agir ali por debaixo dos panos daqui, lá, com um amigo aqui, com um amigo lá. No final das contas, todo mundo está crescendo para cima do Flamengo. O Vasco não tem condições nenhuma de crescer, mas está crescendo para cima do Flamengo, porque falta pulso para essa diretoria. Se a gente descer para a área do futebol, falta pulso para enfrentar o departamento de futebol do Flamengo. Falta pulso para enfrentar os jogadores. A gente fala isso todo dia. Por quê? Porque os caras preferem passar a mão, tratar com carinho. Tudo bem, dá para ser diplomático, mas às vezes a diplomacia ela tem que ser um pouco mais rígida, às vezes até pública. Eu não acho que a Leila deixou de ser diplomática falando do jeito que ela falou. Ela foi firme, enfática. Ela só falou fatos errados, mas falou. Flamengo pode fazer a mesma coisa, tem força para isso, tem uma nação inteira para apoiá-los, mas eles preferem fazer tudo debaixo dos panos, o que nos dá a ideia de que o Flamengo ou faz alguma coisa escondida ou não faz nada. Tem que vir a público, tem que pressionar, tem que falar, então eu vou largar o Maracanã, como o Cruzeiro fez com o Mineirão e agora o Mineirão está correndo atrás do Cruzeiro. Larguem o Maracanã, gente. Tenta algo amistoso com o John Textor. Se aproximem do Botafogo, do Bangu ou de qualquer outro clube. Mas larguem o Maracanã. Larguem por 1 ano, por 6 meses. Não largaram a Globo, tiveram prejuízo aí porque não aceitaram as exigências financeiras da Globo? Agora não está começando a colher uma coisa mais legal? A Flá TV+, que foi criada para enfrentar a Globo, agora é vendida pela Globo. É um sucesso dessa diretoria. Ah, nós tivemos que assistir jogo na DAZN com uma qualidade horrorosa. Tivemos que assistir jogo na Record com uma qualidade horrorosa. Mas hoje, a Globo.com vende a Flá TV+. Mais dinheiro para o Flamengo entrar, que aliás, a Flá TV, que é diferente da Flá TV+, a Flá TV teve prejuízo no ano passado, né? Deu prejuízo para o Flamengo. Mas os caras bons, eles mandam embora. Tem que ficar falando só o que o Flamengo quer que fale. Não pode nem falar um pouquinho de verdade que manda o sujeito embora. Mandou os melhores embora. Não que a turma que esteja lá seja ruim. São bons também. São excelentes. Mas se tivesse junto com aquele grupo que saiu, poderiam ser melhores ainda. João Mércio, né? Aquele repórter. Que menino é extraordinário. A Tirson, maravilhoso. Podia estar agregando junto com essa turma maravilhosa que está lá. Mas essa turma sozinha deu prejuízo. Então falta ao Flamengo enxergar algumas coisas. E talvez falte a mim também. Por isso eu te peço para comentar o que vocês acham dessa briga toda. Qual é o contexto que vocês entendem disso tudo e o que vocês fariam sobre tudo isso que eu contei para vocês. Nação, eu volto a qualquer momento com mais informações do Mengão Queridão. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.